Entrar num assunto que já é um pouco mais hoje de manhã na oração nós tínhamos o texto bíblico onde lá estavam os fariseus, saduceus pedindo sinais, e a resposta de Jesus, qual era? O único sinal era Jonas, né? E a gente sabe que o livro de Jonas, ele apresenta um personagem e ele é uma profecia. Então tem a profecia do livro e o personagem Jonas, que é um judeu, que é um fariseu, lá de dentro do templo, e que é engolido pela baleia, né? Todo mundo acho que conhece essa história. E nas profundezas do mar, onde ele foi jogado, né, ele foi para a barriga lá do grande peixe e sentia-se chegando às raízes, às profundezas das raízes das montanhas. Mesmo que estivesse lá, no auge da sua depressão, ele não conseguia deixar de pensar no templo. Estava agarrado com o sistema religioso, estava tão impregnado nele que ele não conseguia se libertar. Acho que Jesus faz uma referência um pouco a isso, né? E eu fico lembrando do livro do Frei Beto, acho que é A Mosca Azul, onde ele fala dessa força que tem o sistema que introjeta o ser humano. E isso, principalmente no sagrado. Então, acho que o texto hoje foi muito apropriado. Parabenizo a equipe aí de organização que trouxe essa experiência. E eu quero começar a minha fala, que eu não fiz o data show. Eu quero começar a minha fala com essa frase, que eu convidaria para a gente ler juntos. No mesmo sopro divino e pleno, mulher e homem, imagem de Deus, somos parceiros, a caminho, cante a terra do Senhor, Rei dos céus. E se a gente lembra, os mais companheiros meus de caminhada aí, de anos de caminhada, essa foi a campanha da fraternidade dos anos 90. E foi nessa experiência, quando começou essa campanha, que nós, um grupo de mulheres, irmãs, e tinha um sacerdote aqui da arquidiocese, nos reunimos para um estudo sobre essa realidade. E frente a essa frase que era do hino da campanha, e o texto que apresentava a realidade, a gente foi tomando consciência. Foi aí o meu grande choque de me dar conta dessa desigualdade de gênero dentro da igreja. Na sociedade eu já tinha visto, mas eu nunca tinha olhado para dentro da igreja, nunca tinha me percebido nessa realidade. Isso é pós-concílio. Então, eu faço essa referência justamente por esse fato. E é a partir daí que eu vou buscar. Eu procurei, contatei várias pessoas, né? Inclusive feministas que tivessem trabalhado essa questão de gênero relacionada ao concílio, e não encontrei. Ninguém ainda fez uma análise de gênero especificamente do concílio. O tempo foi assim, muito restrito, muito limitado. Na verdade, a gente precisaria se dedicar a estudar todos os documentos conciliares para poder fazer uma análise bem mais profunda. Mas nosso tempo aqui também é muito limitado. Então eu vou assim, me limitar a olhar um pouco a presença das mulheres no concílio e, a partir daí, a participação nas lutas sociais, um pouco aqui na América Latina, né? A presença da mulher como protagonista, como o Ricardo já bem colocou, também o Gonzaga, né?
o concílio, desde seu embrião, no sonho de João 23, ele já foi abrindo uma ruptura dentro de um poder hierárquico bem centralizado da nossa realidade igreja cristã, católica. Eu destaco 3 pontos dessas rupturas. Primeiro foi a forma como saiu o anúncio, né? Quando ele contatou os cardeais para conversar do assunto, esse assunto já tinha sido propagado pela imprensa. Então, aí o Espírito abriu uma brecha, a imprensa já propagou e não pôde ser retida essa intuição. O segundo, o Papa nomeou uma comissão para pensar assuntos para esse concílio. E essa comissão não encontrava assuntos. Daí ele disse, mas então, nós vamos fazer uma consulta. Vamos fazer uma consulta ampla para os bispos do mundo inteiro, para que venham assuntos a partir da realidade. Aqui a gente vê a intuição do Papa, ele tinha um olhar para esses gritos da realidade e estava escutando com uma inquietude do coração, como foi lá Moisés, Miriam, Arão, né? Como Deus escuta o clamor do povo e dá a sua resposta. Então já começou aqui a valorização do diálogo, né? Da diversificação e da participação do colegiado. E um terceiro ponto, né, terceira porta, a janela que se abriu, foi quando se iniciou o concílio, né? Não foi no início, mas foi aí também um pouco, né? O início do concílio, aí diversifica um pouco os números conforme os autores que escrevem, né? 2.500 bispos estavam presentes, alguns superiores maiores de algumas congregações masculinas, mais ou menos uns 100 representantes de outras igrejas que eram observadores, um leigo chamado Jean Guiton, e ele só podia ser ouvinte, e nenhuma mulher estava presente na abertura do concílio. Num contexto em que as mulheres ocupavam poucos espaços nas instâncias de poder, no poder civil, né? É interessante observar que Paulo VI, por sugestão do cardeal Suenes, ele convocou 23 mulheres para a terceira e a quarta sessões do concílio. Dessas 23 mulheres, 10 eram religiosas e 13 eram leigas. Mas elas foram escolhidas, na sua maioria, conforme os critérios de internacionalidade e de representação. Elas estavam representando entidades, né? Inclusive eu fiz uma folha, eu deixo depois no material, com o nome delas e as entidades que elas representavam. Mas elas foram convocadas como auditoras. Já foi um passo maior do que a presença do leigo no início, que era só ouvinte. Então elas não podiam falar em Assembleia Geral, só nas subcomissões. Aí elas tinham falas, né? E essas mulheres, elas tinham que estar vestidas de preto, com véu na cabeça, tanto as leigas quanto as religiosas. Como se elas estivessem realmente dentro daquela função pontifícia que era exigido pela congregação dos cardeais e bispos. E teve a mais jovem de todas, era uma uruguaia chamada Gladys Parentelli. Ela se recusou a ir com essa veste, não era a veste que ela usava. Ela foi com a veste normal, manga curta, veste colorida, e como castigo ela não pôde participar da foto final oficial dos participantes do concílio. Né? E outras coisas, né? Mas na realidade, essas mulheres foram tudo menos simbólicas, como muitos cardeais e bispos que estavam aí queriam que elas fossem apenas uma presença simbólica. Mas na verdade, elas tiveram uma determinação e uma participação muito grande nos trabalhos das comissões.
E outras que não estavam aí convocadas, elas também participaram. Teve mais de 20 mulheres que estavam nos bastidores, que eram representantes de vários grupos, né, na sociedade civil. Temos, por exemplo, a Bárbara Ward, que era uma economista, ela era perita em questões de pobreza e desenvolvimento humano. E ela deu uma grande contribuição depois na Lumen Gentium, né? A Crowley, Patrícia Crowley, ela tinha uma autoridade nas temáticas relativas ao controle da natalidade. A Ellen Egan, ela era uma pacifista. E assim foram vários. Desse grupo que estava aí também tinha duas que eram viúvas, duas mulheres italianas, viúvas de guerra, para trazer justamente essa questão, essa dor presente no concílio, né? Isso foram intuições bonitas na chamada aí. Então, a influência das auditoras, elas foram muito grandes. Ainda antes, eu queria dizer, a Sabine de Wallon, ela era superiora de uma congregação religiosa e ela foi eleita superiora das mulheres participantes no concílio. Então, na abertura da presença delas, ela saudou esse momento como a passagem da sala de espera para a sala de visitas. Inclusive tem dentro das grandes concentrações de mulheres, tem um texto que fala: somos hóspedes em nossa própria casa. Porque nós mulheres somos mais que metade dos cristãos e cristãs frequentadores de igreja. E aí já é uma questão a ser pensada, né? Essa mulher também, essa Sabine, ela tinha fundado já antes do concílio a UISG, acho que vocês já ouviram falar, é a Organização Internacional das Superioras Gerais, que se reúne 2 em 2 anos em Roma. E inclusive, 2001, elas levantaram uma problemática atual, gritante, que o Ricardo trazia aqui, com a denominação, já a subdenominação desse tema, né, que é o tráfico humano. Elas levantaram essa problemática e criaram nessa assembleia o movimento Talita Kum, que é o grande grito para a defesa das vítimas e o enfrentamento do tráfico humano, que gerou no Brasil, em 2007, a rede Um Grito pela Vida, da qual nós fazemos parte. A Rose que está aqui, eu também faço parte que estamos num trabalho aí de enfrentamento do tráfico humano. A influência, então, dessas mulheres nas subcomissões foi mais forte na Lumen Gentium e na Gaudium et Spes, né? Então, a Lumen Gentium já é essa questão que eu dizia antes, e na Gaudium et Spes, essa visão unitária de homem e mulher como pessoa humana, nessa igualdade fundamental entre os dois, que é o que esta frase quer ressaltar, e que nasceu de dentro da igreja, né? Depois, 3 dessas mulheres, elas trabalharam muito nessa questão da dignidade humana nascida no batismo. Então, se nós somos iguais a partir do batismo, né, então é necessário que também as mulheres tenham participação no princípio da corresponsabilidade apostólica. Isso está na Lumen Gentium em vários números, né? Também de grande relevância foi a superação da tradicional concepção contratualista e jurídica da instituição familiar, através da recuperação do valor fundamental do amor conjugal, fundamentado em uma íntima comunidade de vida e amor. O que é isso? Aí foi tinha um casal que foi convidado, eles eram representantes da família cristã, né, do movimento familiar cristão, e eles trouxeram esse grito aí, porque a união conjugal, ela era considerada como remédio da concupiscência ligada ao pecado, e era considerado livre apenas para a procriação.
E eles levantaram esse problema e foi aberto, né, essa expressão da união conjugal como um ato de amor, de liberdade e amor, né? E interessante que Perfectis Caritatis é o documento da vida religiosa, mais especificamente, né? Trata dessa questão. As religiosas não puderam fazer parte dessa comissão, mesmo que foram chamadas para isso. Eu achei muito interessante, né? O que elas fizeram? Elas estavam presentes, inclusive, vários bispos que foram de vários lugares, especialmente aqui do Brasil, a gente sabe, né? Levaram contribuições que pediram para que as religiosas que trabalhavam nas suas paróquias, nessas regiões da igreja, que elas escrevessem contribuições para o concílio a partir da prática delas, né? Então essas religiosas se reuniam e trabalhavam muito e passavam para os bispos amigos que faziam parte dessa comissão de redação para trazer as suas contribuições presentes no documento, né? E a gente vê, né? Então, elas buscavam já há muito tempo, a vida religiosa já vinha inquieta há muitos anos antes, por toda essa colonização do cristianismo que se fez na nossa realidade latino-americana, né? E havia uma repressão muito grande, as mulheres muito confinadas a essa obediência e muita busca de uma luz para essa realidade, né? Então elas desempenharam um papel importante ao colocar em ação o adornamento da vida religiosa que pedia o concílio, desencadeando processos de inovação da forma de vida e missão da vida religiosa consagrada. Isso incentivadas pelo seu sexto sentido, no amor e solidariedade aos mais vulneráveis e desumanizados, pela sua condição de pobreza e de miséria, e posteriormente também com as conferências de Medellín e Puebla. Eu acho que é o Libânio, não lembro direito, que disse que Medellín e Puebla foram a atualização do concílio na América Latina. Foi como se fizesse um novo concílio na América Latina, né? Então, essa foi a grande luz, né, para superar essa colonização trazida à América Latina pelo modelo romano, que não respondia, nunca respondeu e muito menos respondia, né? Essas religiosas postularam seu reposicionamento. O centro da vida religiosa é Jesus de Nazaré e a sua mensagem profética. Então elas perceberam que era necessário e urgente resgatar a dignidade pessoal de cada membro da comunidade e também daqueles empobrecidos. E por isso a sua inserção no mundo foi a grande resposta que a vida religiosa deu nas inserções. E foi uma época assim também de conflitos internos, porque havia os grupos que queriam manter as obras e precisavam manter as obras, e havia outros que estavam abertos para ir para as inserções. Então era aquela dificuldade, quem é verdadeiramente religioso? As que estão na obra ou as que estão inseridas, né? Graças a Deus isso já foi superado e é um trabalho mais integrado, né? Então, esse processo de evangelização na América Latina exigiu uma nova teologia para que respondesse à enculturação da Boa Nova de Jesus de Nazaré. E nisso, a grande luz foi a Dei Verbum. A Dei Verbum que nasceu pela grande colaboração do movimento bíblico e dos movimentos sociais dos países empobrecidos, principalmente da América Latina, né? Onde havia já uma luta, uma busca, e inclusive a luz que veio para essa realidade dos empobrecidos era que a palavra de Deus fosse uma resposta, porque a igreja já não respondia. A militância estava aí sofrendo muito e se afastando da igreja, porque não encontrava aí uma luz e uma força para a sua militância. A mística deixava a desejar. Então, esse movimento bíblico foi crescendo como uma luz para esta realidade, para que alimentasse as lutas, que não deixasse de desanimar a luta pela justiça, a solidariedade e a paz, né? E
esse movimento bíblico, ele aproximou católicos e evangélicos. Não importava a igreja que pertencesse, importava a defesa da vida e a busca conjunta na palavra para que ela fosse luz. E também com os judeus, naquilo que se refere ao Primeiro Testamento. Então havia já diálogo com os judeus. Isso foi a grande contribuição para o concílio, para o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Foi preparando aí e sendo essa resposta que o modelo tridentino da nossa igreja, da época, não respondia mais, né? E a nova teologia que nasceu, vocês sabem qual é, né? Qual é essa teologia? A teologia da libertação, né? Que é importante a gente conhecê-la bem. Ela já estava latente nesse mundo sofrido da América Latina. Já se buscava uma luz. E o concílio, então, foi a grande porta para que os gritos dos empobrecidos fossem ouvidos. E esses gritos, que como Deus ouviu o clamor do seu povo, agora ele continuava a expandir esse olhar que vê a dor do povo e dar sua resposta, suscitando novos caminhos, né? Então essa enculturação do Evangelho, ela foi ajudada muito pela teologia da libertação, e dentro dessa teologia foi surgindo outras teologias, né? A teologia feminista, a teologia índia, teologia negra, hoje já em embrião a teologia queer, que está num processo de reflexão e busca, né? A teologia feminista, ela contribuiu muito nessa interpretação da Bíblia, fazendo ampliar a exegese tradicional para uma exegese que abre novas hermenêuticas, especialmente pela chave analítica das relações de gênero. Desconstruindo situações de mesmice, se lia a Bíblia não se tinha mais novidade, era aquela mesma maneira de interpretar, né? Isso foi deixando emergir novas vozes, e tantas vozes silenciadas na palavra, pela mão do redator, porque nós sabemos que o acontecimento, ele não foi redigido da mesma forma da experiência. Ele teve as suas etapas, e a etapa final, a mão do redator, foi no pós-exílio, numa época de grande repressão pela lei, que se criou da pureza, né? E então isso teve uma influência muito forte. Também tantas histórias de opressão que a gente encontra na Bíblia. O exílio foi um momento de luz novamente, né? Que a monarquia tinha fechado, e aí veio o pós-exílio como uma forte repressão teológica que se criou nessa reconstrução do judaísmo. Também a interpretação equivocada dos textos bíblicos, né? A chave analítica de gênero e outros métodos, o método sociológico foi, na época, o primeiro a ser trabalhado, que fazia análise pelos 4 lados, né? Quem já estudou a Bíblia há mais tempo lembra disso. E aí começava a se perguntar, fazer pergunta por aquilo que estava escondido, invisibilizado. Começou a buscar numa linguagem inclusiva, porque a linguagem é a forma como se oprime um povo. Por que os que chegaram, os invasores que chegaram na nossa América, quase que dizimaram as populações indígenas? Primeiramente porque obrigaram todo mundo a falar a sua língua. Era a forma deles controlar. A língua é a forma de controle. E por isso uma linguagem inclusiva, ela é importante. Já estão me dizendo que está acabando meu tempo, é? Ah, tá bom. Pensei que já estava terminando. Outra questão, tudo isso foi levando, porque as mulheres eram confinadas às casas. A mulher era feita para ser mãe, esposa, educadora, para cuidar dos filhos e do marido, né? Essa era a perspectiva. E as mulheres começaram a buscar as universidades, começaram a frequentar universidades. Não foi fácil,
Muito mais difícil foi começar a fazer teologia. E a teologia, eu vou dizer um fato que eu experimentei quando eu fui fazer meu mestrado. Até queria fazer uma correção do folder, eu não sou doutora não, sou só mestra. Quando eu fui para fazer o mestrado, fui pela Arquidiocese de Manaus. Pela Arquidiocese não, mas enviada da Arquidiocese para poder entrar na faculdade. Eu tinha toda a documentação, eu tinha tudo que precisava, mas eu não podia ser matriculada enquanto não chegava a carta do bispo. Liguei para Dom Luiz, ele já tinha se prontificado a fazer, né? Mas não tinha mandado ainda. Liguei, Dom Luiz, as aulas já começaram e eu não posso frequentar porque não tem sua carta. O dia que chegou a carta do bispo, olha, eu fiquei indignadíssima. Quando eu cheguei na secretaria, entreguei para o diretor o envelope fechado. Ele olhou, a remetente era Dom Luiz. Ele entregou para a secretária sem abrir e disse, pode fazer a matrícula dela. Eu fiquei muito pé da vida, porque eu acho que nós mulheres também temos direitos. Na época eu fiquei e fiz o meu mestrado nessa luta, né? Trabalhando e estudando. Trabalhava na Secretaria da Missiologia. E isso me ajudou muito também. Foi uma riqueza para mim. Então, essa presença também da vida religiosa na América Latina, ela foi assim bem forte. A leitura orante, o resgate da leitura orante, que nasceu como um grito que o Papa lançou no Haiti em 82, 83, para que houvesse uma nova evangelização na América Latina. Nova no método, no ardor e na expressão. E os religiosos e religiosas aí presentes começaram a se reunir, era a nível de América Latina, pela CLAR, e aí buscaram uma luz à leitura orante, a Lexio Divina, diferente leitura orante de Lexio Divina, né? Para a gente não confundir. E essa leitura nasceu um projeto chamado Palavra Vida, era para 5 anos. Veio uma repressão violenta dos bispos da Argentina, da Colômbia e 2 brasileiros. Argentina e Colômbia mandaram recolher das casas e a vida religiosa, ela não é ligada diretamente ao episcopado. Eu também tenho. Legal. Isso. Muita gente levou numa praça pública e foi feito fogo. Mas muitos souberam ser profetas e guardaram nas suas casas. Foi refeito, aí se destituiu como CLAR e a CRB do Brasil assumiu, Conferência dos Religiosos do Brasil. Aí nasceu a coleção Tua Palavra é Vida. 7 volumes. Depois saiu o 8º e nunca mais parou. Está aí. Agora em agosto temos mais um seminário nacional, que já estamos preparando para ir. Outra questão, também toda essa caminhada da América Latina, né? Então dentro a teologia da libertação, as SEBs, esse novo jeito de ser igreja que foi tão bonito, né? Quem lembra disso, a gente era empolgadíssimos, engajados nessas comunidades populares, e aí se fazia os fornos comunitários, se fazia as padarias, se fazia as hortas comunitárias, era um trabalho numa perspectiva de transformação. Foi um momento histórico maravilhoso que a gente viveu aqui no nosso Brasil e em toda a América Latina, né? Isso nasceu, tudo isso foi fruto, eu queria dizer, eu acho que isso é muito importante. Os nossos representantes no concílio, os bispos, cardeais, que eram dos 3 continentes de submundo, né? África, Ásia e continente latino-americano, muitos não tinham dinheiro para voltar para suas terras entre o intervalo das sessões. Então eles permaneciam lá, mas não para passear, não para ficar zanzando. Eles se reuniam e estudavam arduamente, e foi isso que foi dando esse rosto para a nossa igreja que o concílio abriu. Eu acho que tem muita coisa bonita
que muitos bispos trabalharam intensamente e sempre auxiliados por muitos padres, muitas religiosas, muitos leigos e leigas, né, inseridos aí nessa realidade e militantes dessa nova leitura da vida e da Bíblia, né. É interessante um fato de gênero que aconteceu no concílio, quando o padre Congar, né, nosso querido Ives Congar, ele quis, assim, num debate sobre o esquema do apostolado dos leigos, ele quis inserir no documento uma elegante, mas condescendente comparação das mulheres à delicadeza das flores. Aí a Rosemarie Gold, que ela é australiana, a representante dos leigos, ela reagiu dizendo assim: padre, deixe para lá as flores. O que as mulheres querem da igreja é ser reconhecidas como pessoas plenamente humanas. Então a gente pode dizer que o concílio representou para as mulheres muito além das poucas referências explícitas nos documentos. Representou uma abertura de caminho, uma possibilidade de organização, uma busca de libertação, abertura de novos caminhos, deixar-se conduzir por essa rua de Deus. E aí a nossa caminhada só enriqueceu, né? A necessidade de que todo batizado e batizada assuma a sua função real, profética e sacerdotal, abrindo novos espaços e responsabilidades na participação dentro e fora da igreja, né? Atuando no mundo como esse desafio de construir o reino do Deus da vida nesse mundo, não só dentro da igreja. Nós precisamos, então, aí a militância dos leigos, né, e leigas, lá nas suas realidades de trabalho, ser um sinal transformador, ser um sinal profético, não se deixar corromper, não fazer essa duplicidade de aparência para agradar, mente-se tanto só para aparecer uma imagem. A autenticidade é fundamental. Isso nós, irmãs, padres, leigos, leigas, seminaristas, todos devemos ter essa autenticidade. Às vezes a verdade dói muito, mas ela é do Evangelho. Jesus diz: eu sou a verdade. Quem quer ser seguidor dele precisa exercitar também essa verdade, né? Então, a gente vê, né, que ainda temos muita coisa bonita, mas tem muitos desafios. Vou apontar só alguns, rapidinho. Fica bem evidente ainda a distinção nessa questão de gênero quanto às instâncias de administração do sagrado e das decisões no que tange a questão de poder. A mulher tem ainda muito pouco espaço para decisões maiores. Enquanto que no pós-concílio, homens podem ser ordenados diáconos. E o ITEP já deu um grande passo, né, Padre Zenildo? Você foi bem corajoso. Só ainda falta concretizar o final, né? E aqui na minha carreira. Os diáconos que aqui vêm têm que ser acompanhados pelas esposas. Elas têm que fazer teologia e deviam fazer como ouvinte. O Zenildo abriu matrícula. Elas são estudantes de teologia oficial como seus maridos. Mas na ordenação elas ainda não chegaram. É um desafio, né? Só que nós também, eu queria dizer uma questão. Não é a nossa luta, não é para a gente assumir o lugar dos padres. Às vezes há um equívoco em pensar isso. Não é isso. E nós não queremos assumir um sacerdócio para esse modelo de igreja patriarcal. Vocês lembram o que foi o conclave? Qual era o rosto da nossa igreja que aparecia no conclave? E a mídia usou e abusou dessa fotografia. É triste, gente. Isso me fazia muito mal ver, porque a nossa igreja não é isso. Isso aparece na hierarquia da igreja. Mas a igreja é povo de Deus, como disse o concílio, né? Lumigência, a luz dos povos. Então, aí
é necessário que mude as estruturas. Isso é importante, né? Porque o grande desafio que as mulheres têm a missão de, junto com os homens, zelar e fazer acontecer o sonho de Deus expresso em Gênesis 1 e 2. Mulher e homem, imagens de Deus. Somos parceiros de vida a caminho. Para concretizar a missão que Deus deu para os dois. Igual, está lá. É texto originário no hebraico. No português ele é um pouco masculinizado. Mas a tradução do hebraico é o ser humano, macho e fêmea, feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí tem toda uma questão teológica, né? Então, agora teve em maio, 2 a 4 de maio, teve um fórum das teólogas indianas. E o assunto que elas trabalharam foi mulheres e liderança. E uma das coisas que logo no começo do documento elas ressaltam é essa força de intuição, de percepção, de discernimento que está no coração das mulheres também. Né? A mulher tem isso muito forte. A liderança, ela é líder por natureza. Pode ver nas comunidades de base. Quem leva para frente a nossa igreja? Se nós somos bem honestos e olhamos o rosto da nossa igreja na Amazônia, o Ricardo mostrou muito bem isso aí, né? É feminino e jovem. Né? Não que os homens não façam parte, não é isso. Eu acho que o desafio dos homens participarem mais, mas aí uma igualdade, um caminho conjunto, né? E elas fizeram, entre vários assuntos, elas fizeram memória da Pontifícia Comissão Bíblica que o Papa Paulo VI nomeou para estudos bíblicos, para ver se houvesse alguma fundamentação que impedia a ordenação de mulheres. Essa comissão trabalhou arduamente e não encontrou nenhum obstáculo. Passaram isso para o Papa, e sabe o que ele fez? Guardou o documento e escreveu um próprio proibindo a ordenação de mulheres. Houve uma reação dessa comissão, inclusive um jesuíta, professor das Sagradas Escrituras, eu não sei bem direito pronunciar esse nome, David Stanley, não sei se é assim, ele se destituiu dessa comissão. Né? E os padres conciliares chamaram de mães as mulheres presentes no concílio. Então, a pergunta é: com qual das duas concepções que se tem de mãe, os conciliares fizeram essa referência? A gente tem que considerar pelo menos duas concepções. Uma que considera confinada as estruturas e tarefas domésticas e a de ajuda de baixo perfil. E a outra, a que considera na sua inteireza de potencialidade e inteligência e de atenção compreendidas, como entendeu a padroeira da Europa, Edith Stein, como capacidade de ouvir, de acolher e de resgatar o outro, a outra. Sem dúvida nenhuma, o concílio foi e continua sendo um acontecimento histórico na caminhada de nossa igreja. Toda a abertura e profecia dele emanados continuam lançando luzes e exalando o perfume da esperança em tempos odiernos. De um dia, não sei quando, mas podermos alcançar e viver a equidade de gênero nas nossas relações, seja na sociedade, seja na nossa igreja, começando aqui pelo ITEPS. Muito obrigada.